Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Gente que Empreende. E esse é o último episódio de 2025. A gente fez 2 temporadas do podcast do Gente que Empreende esse ano. Muito orgulho de tudo que a gente fez até aqui nesse primeiro ano de projeto. E hoje o episódio ele é especial por inúmeros motivos. Primeiro, porque a gente achou que esse episódio não ia rolar tão cedo. E segundo, porque quem tá aqui é um grande amigo. A gente já escreveu o livro junto, já batemos muitos papos. Glauter Januzzi, tudo bem? Muito obrigado pelo Muito convite. feliz de estar gravando uma das nossas conversas. Eu tô te cobrando isso desde 2017, muito antes do Gente que Empreende nascer, né? Exatamente. Vamos falar de tudo isso aqui. Bora. E esse episódio é para ser realmente especial, é para ele ser justamente uma das nossas conversas. Eu e o Glauter, a gente conversa bastante sobre empreendedorismo, inovação, futuro, carreira, todos esses assuntos que a gente, inclusive, trata aqui no Gente que Empreende. E, pessoal, tem uma coisa que muita gente me pergunta. Tenho 10 anos de pequenas empresas e grandes negócios, né? Entre outros projetos com empreendedorismo. E muita gente me pergunta sobre tudo que eu aprendi nesse momento, o que eu aplico hoje na minha vida empreendedora e tudo mais. E tem um ponto que é muito interessante, que é aprendi muita coisa sobre técnicas, planejamento, estratégias, mas tem uma parte do empreendedorismo que ela é muito mais emocional e psicológica, que você só vai entender mesmo na prática. Esse é um dos assuntos que eu queria trazer aqui pra gente, Glauter, porque a gente se conheceu, eu fazia meus projetos, mas estava ali, na Globo, no Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Você já tinha seus projetos, mas estava ali também, no corporativo, numa grande empresa de tecnologia, que é a Microsoft. Mas a gente já falava de empreender e tudo mais, estudava esses assuntos, estudava inovação. Hoje você é um empreendedor, pura e simplesmente. Então, eu acho que nós dois, mas falando de mim aqui especificamente, você perguntou, eu acho que a gente já era empreendedor, né? Você também já era, né? Então, assim, e é um conceito até que a gente desmistificou um pouco ali, até com os conteúdos e com as palestras que a gente fez também ao longo daquele ano depois, que é que empreender não é ser dono de negócio, né? Tem muito dono de negócio que não tem o espírito do empreendedor de verdade, e tem muito funcionário de empresa, do mundo corporativo, ou de pequenas e médias também, que são empreendedores, né? Que tem essa visão de inovar, tem a visão de criar um produto e convencer pessoas que é uma boa, ou então ter uma ideia e um projeto e convencer, influenciar, né? Então, eu acho que a gente já tinha isso dentro da gente e é legal ver isso se realizando hoje, né? Você já não mais no Pequenas Empresas, eu não mais na Microsoft. E uma coisa que na época eles não tinham essa visão, acho que a gente não tinha, muita gente que está ainda no mundo corporativo não tem, mas que eu percebi, sei lá, 1 ano depois de ter deixado o mundo corporativo, e repito isso, tenho feito alguns posts sobre isso, é que a gente é maior do que o nosso crachá. E não é só a gente, eu, Glauter, você, Juliana, não. Todo mundo, a gente pode ser muito maior do que o crachá. O crachá abre portas, né? É nosso histórico. Você falar do Pequenas, eu falar da Microsoft, é como a série que a Galisteu lançou recentemente. Ela está falando do Senna, mas ela não está falando do Senna. O Senna fez parte da vida dela, está falando da Galisteu. Então, é uma perspectiva dela. Como se eu falo da Microsoft, é a minha perspectiva de uma empresa que eu trabalhei como outras. E você, mesma coisa. Então, assim, quando a gente olha para a nossa trajetória e as ideias e as oportunidades que foram surgindo, eu acho que a gente já era empreendedor e realmente eu repito hoje que todo mundo que está vendo a gente aí e tudo mais, que nós somos maiores do que o crachá que a gente usa, né? Muita gente acaba se anulando, não é todo mundo. Alguns se anulam porque eu acho que o crachá é mais importante, mas acho que não deve ser assim. A empresa vira sobrenome, né? Exatamente, exatamente. Tanto que uma das coisas que eu quis fazer, até por questão de um pouco de brio, não é ego, mas assim, de falar assim, poxa, eu quero montar a minha empresa agora. Você me conheceu, eu já tinha o projeto da Atitude Infinita, né? E depois foi formalizada como uma associação sem fins lucrativos, né? Então já existia o CNPJ, eu já era empreendedor social nesse sentido. Mas quando eu saí do mundo corporativo da Microsoft em 23, eu senti uma vontade muito grande de abrir a minha empresa para poder falar de palestras, falar de conteúdos que eu venho fazendo, com os livros também e com os outros que vieram depois, talvez para provar para mim mesmo que eu não era só o Glauter da Microsoft, né? Que eu era o Glauter Januzzi. Faz várias coisas, entre elas palestra, que tem uma experiência, né? E eu acho que isso é que é legal. Ver hoje Juliana aqui no Gente que Empreende é legal porque é a sua marca, é a sua cara. E você postou há pouco tempo falando disso. O sentimento de liberdade é muito bom.
né? De você não ter que se adequar a nada. Na verdade, você tem a sua ética, a sua visão e você coloca no seu programa. E o coração, né? Que fica aqui total. E eu acho que tem essa parte do empreendedorismo, né? Eu concordo completamente com isso que você falou, de que a gente já era empreendedor e que existem muitos funcionários no CLT que são mais empreendedores do que donos de empresas, né? Exato. Que não necessariamente ter um CNPJ quer dizer que você é empreendedor. Mas tem um ponto interessante de você falar, bom, agora sou eu por conta própria, né? Perder aquele ou corporativo ou o crachá ali. Que é muito emocional mesmo, né? De você tá sozinho, você tem que criar os seus processos. Isso que você falou, né? Essa liberdade de agora eu falo aqui o que eu quero, eu produzo como eu quero, eu gravo quando eu quero. É uma liberdade maravilhosa. Por outro lado, você precisa criar os seus processos, né? Sim. E essa parte do empreendedorismo que eu acho que ninguém consegue de fato te ensinar, ou ninguém fala muito sobre isso. Eu acho que tem uma parte emocional do empreender que a gente precisa entender como lidar, sabe? Que é isso, de você precisar criar seus próprios processos, é você ali por você mesmo. Você perder o seu crachá, porque se você fica anos no corporativo, principalmente quando você passa muito tempo em uma mesma empresa, é sofrido você não ter o sobrenome, né? Assim, por mais que seja libertador também, tem um momento ali que é estranho. Para mim, por exemplo, é difícil porque eu tenho a impressão que a gente ainda entende que jornalista tem que estar num grande veículo de comunicação. Pode ser até uma coisa minha, subconsciente, né? Mas eu tenho a impressão que todo mundo sempre espera que eu pegue um sobrenome, sabe? Se não é mais TV Globo, qual que vai ser? E aí fica no nosso subconsciente, assim. Então a gente mesmo vai virando essas chavinhas ao longo do tempo mesmo, né? Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Eu acho que o pessoal aí que está assistindo aqui, os 40 mais, né, tem um pouco desse pensamento. Eu acho que a galera, né, de acima de 15, aí, 18, 20 e poucos, não tem mais. E quer ver uma quebra de paradigma enorme com a Zé TV. Entendeu? O Casimiro é estagiário na Fox, que sumiu, né? E tudo mais, ou Esporte Interativo, não lembro. Então, assim, é um super case de sucesso e o meu filho hoje, o Gabriel, assiste muito mais Cazé TV do que Sport TV ou ESPN, né, que eu via muito mais. Então, assim, eu acho que mudou muito isso. Tá muito mais pessoal, muito mais humanizado hoje na figura da Juliana Munaro, né, do que de qualquer marca. Então, assim, naquela época, né, que a gente estava fazendo muita palestra junto também e tudo mais, a gente percebe que pessoas às vezes ficavam perto porque queriam às vezes cavar uma matéria no pequenas empresas, né? Ou então, no caso da Microsoft, outros interesses que tinham lá comigo. Mas aquelas que tinham interesse genuíno de conhecer o que a Juliana está falando, o que o Glauco está falando, permanecem, né? Então, e conhecem você. Então, para mim, assim, você falou que o programa é especial, para mim é super especial estar aqui, tal qual ou até mais importante do que se fosse no pequenas empresas. Porque hoje a gente sabe que a visibilidade que o YouTube tem, para a geração que a gente quer impactar, que são os mais novos, né? E a gente acaba mirando neles e apontando para os mais velhos, né? Como foi até com o livro mesmo. Muita gente 50 a mais vinha falar com a gente, né? E tudo mais. Mas então é isso. Acho que a gente virou essa chave e a geração que está hoje aí na faixa dos 20 anos nem tem essa chave, né? Está muito mais na pessoa do que na figura. E falando da mídia especificamente, a gente percebe, eu tenho muitos amigos na Globo até hoje, né, e tudo mais, vou lá, mas a gente já percebeu que mudou muito, né? E se a minha geração Coca-Cola aqui dos anos 80, eu tinha aquele... Sabia o que era, que passava segunda-feira à noite, terça-feira à noite na grade da Globo, né? Era Jô, o programa do Jô, de humor, né? Não o talk show dele, lá atrás, Viva o Gordo. Segunda-feira à noite, quarta-feira à noite tinha Chico Anísio, eu cresci vendo isso. Hoje em dia eu não vejo mais Globo, não tem mais uma estrutura, eu não sei o que passa na Globo. A gente não se prende mais pelos horários, pela grade das coisas, né? A gente quer assistir tudo on demand, né? Mudou muito. E você usou o exemplo da Cazé TV. Esses tempos eu estava conversando com um amigo falando sobre inteligência artificial e como a gente vai atualizar muitos conceitos por conta dessa revolução que a gente vai passar com a inteligência artificial e que empreendedorismo é um deles. Sim. Porque hoje já é mais fácil empreender do que era antes, né? Porque se você quer mostrar o seu produto, você faz um perfil na rede social e já começa, né? Já pode sair vendendo. É muito mais simples do que, sei lá, 15 anos atrás, que você ia precisar ter uma estrutura de empresa, de estoque, de loja, sei lá.
Com a inteligência artificial vai ficar muito mais fácil. Sim. Então, essas grandes empresas, ou necessariamente querer estar numa grande corporação, vai ser diferente, porque vão surgir muitas pequenas empresas que rapidamente vão conseguir concorrer de igual para igual com as grandes, né? Excelente ponto. Que era impossível 15 anos atrás, né? Sim, você que é super fã da Apple e de Steve Jobs aí, ele falou uma frase no começo do milênio aí que com a internet, uma empresa pequena podia, né, competir de igual para igual com qualquer gigante. E a Amazon, que virou uma gigante, era pequena, né, no 99, 2000, e simplesmente disruptou um monte de empresas do mercado, né? Mas, assim, é exatamente isso. Pegando esse ponto de... olhando para o ponto de vista de empresas grandes, que eu até tenho um conteúdo disso em algumas palestras eu trago, falando de inovação. E eu aprendi isso no MBA, que eu fiz no começo, lá, 2004, né, na FGV. Um professor mostrou, eu nunca esqueci disso. Já naquela época, né, tô falando de 20 anos atrás. A galera que é 20 anos aí estava nascendo, então nem tinha nascido. Num passado remoto, década de 90 ainda, né, para trás, você tinha grandes empresas e, ao redor delas, um monte de clientinho pequeno que a empresa dominava o mercado. Tipo Kodak, ela te vendia a câmera, ela te vendia o filme e ela te vendia os laboratórios para revelação. Gigante. Com a transformação que a gente vem vendo, da transformação digital, né, de uns anos para cá, de pelo menos os últimos 15 anos, a gente mudou. Hoje tem um monte de pequenas empresas pulverizadas no mercado caçando clientes. Então, a gente, enquanto cliente, a gente ganhou mais poder. As pessoas têm mais poder. Você vai procurar hoje um serviço, uma empresa, você olha no Reclame Aqui, você olha em qualquer outro, né, local para ver a reputação, ver se tem Instagram, né, ver se tem comentários. Então, o poder saiu das grandes corporações e foi para a gente ou para as pequenas também, para dar até espaço para as startups. Mas antes de... Você perguntou uma coisa que eu acho que é legal fazer essa reflexão sobre a questão de ser empreendedor e tem que ter disciplina, né, nos processos. Acho que cada um cria a sua forma de trabalhar, de produzir melhor. Uma coisa que eu me vi fazendo muito ano passado, especialmente, a questão de... que no jargão de startup, a pessoa fala pivotar o negócio. Mas assim, o que você quer fazer e o que você não quer fazer? Porque se você vai deixando ser levado só pelas oportunidades que vão surgindo, daqui a pouco você pode ter projetado uma empresa de fazer um serviço A e você está fazendo só B e C e deixou o A de lado. E tudo bem, não tem problema, desde que esteja dentro do que você busca. Então, você assim, tinha essa clareza? Você falou quando você saiu da Microsoft, porque... você já era um empreendedor até no fato de ter CNPJ, porque você tinha Atitude Infinita. E para quem não sabe, né, que não conhece, a gente não conhece o projeto, Atitude Infinita é uma ONG que o Glauter montou para mentorar jovens para lidar com esse mercado de trabalho em transformação, né? Que é muito bacana. Já fui uma mentora lá e tenho contato, inclusive uma colunista aqui do Gente que Empreende foi minha mentorada no Atitude Infinita, que é a Luana. É uma advogada maravilhosa, ela escreve aqui na nossa newsletter. Então, essa é uma das empresas do Glauter. E aí você saiu da Microsoft e montou a Regra 7. Você tinha muita clareza do que você queria fazer e do que você não queria fazer? Isso era muito claro, assim, para você? Então, é fácil vir aqui e falar que sim, né? mas no fundo, assim, eu tinha uma vertente do que eu não queria fazer. E o que eu não queria fazer era montar uma empresa para aproveitar o meu histórico de tecnologia para fazer consultoria na área tech, né? Por mais que eu sou entusiasta pela tecnologia, não era uma coisa que eu queria fazer. Então, eu não queria fazer consultoria. Porque consultoria, além do termo ter ficado desgastado, é um negócio que te conecta, às vezes, num cliente que te deixa lá por 6 meses, 1 ano, né? Para você ter resultado. Então, assim, eu tinha claro que eu não queria montar uma empresa de consultoria, né? Então, assim, quando eu montei, o foco principal era colocar, né, no portfólio da Regra 7 palestras, workshops, e não só meus, mas dos associados também, que eu fui trazendo ao redor. Você sabe da minha natureza, né, de comunidade, querer conectar as pessoas aqui. Aliás, um beijão para a Luana, vou falar Luana Piovani. Luana Jacude, meu Deus. Quase lá! As duas são famosas e tudo mais, mas a Lu é uma alegria danada de ver, inclusive vocês duas também conectando. E é uma super empreendedora, né? Isso aqui é legal e, enfim, tenho muito orgulho aí. Mas, assim, quando eu montei a Regra, eu sabia, especialmente, comecei pelo que eu não queria, que era não fazer consultoria. Pintando uma oportunidade hoje, até chegamos a fazer em um cliente específico, que era um cliente especial e tudo mais, mas não era o que eu queria. E aí, assim, ao longo do tempo,
eu queria muito colocar, né, no portfólio as palestras, né, e alguns conteúdos de workshops, capacitação, pensando exatamente em empresas no mundo corporativo, muitas que eu tinha conexão até também, e que me conheciam, que já tinham, né, visto alguma palestra, algum livro, porque esse era o foco da regra 7. Então, assim, o que aconteceu, que eu falei até do ano passado, dessa mudança de rumo, da pivotada, é que eu estava nesse projeto de consultoria que uma empresa acabamos estreitando a amizade, né? Que eu fechei um pacote de palestras e treinamentos dentro da formação de líderes deles, por exemplo. E chegou no final do ano, eles queriam fazer planejamento estratégico também, né? E implantar uma métrica chamada de OKRs, né? Que é uma evolução dos KPIs. E eu falei, pô, maravilha, tem 2 associadas aqui que são experts nisso, vamos colocar no projeto e fazer. E a coisa andou bem durante os primeiros 6 meses que a gente projetou. Quando foi chegando no final, conversando com o cliente também, eu sugeri para eles que, como ao longo de 6 meses você transfere conhecimento também para pessoas da equipe, eu fiz quase que um anti-vendas. Eu falei, olha, não tem por que você renovar com a gente agora, acho que não precisa. Você tem uma pessoa na equipe que foi capacitada ao longo dessa jornada e segue com ela. Se tiver alguma coisa pontual, chama a gente. Porque o nosso foco realmente não é consultoria. Se quiser, inclusive, fazer uma reciclagem, um treinamento do pessoal nessa área aqui ou então em outras, a gente faz. Então, assim, é difícil você largar uma possibilidade de renovar um contrato, por exemplo. Mas, como eu não queria... Por que eu falei que eu não queria? Não é porque a gente não gosta de dinheiro, todo mundo gosta. Mas eu não queria entrar numa rotina de eu ter que gerenciar pessoas de consultoria, que é um relacionamento contínuo. Eu queria focar no conceito de palestras, porque aí eu conseguia estar em mais lugares, conhecer gente nova, clientes novos, e aquele negócio que a gente se prepara, né, para fazer uma palestra, você vai lá e entrega o conteúdo, tem os feedbacks das pessoas ali, e beleza, agradece e vai. E você mantém um relacionamento, mas não é aquela rotina no dia a dia, né, de gestão de outras pessoas também. Então, com a regra, ano passado eu dei essa pivotada para poder fazer assim, olha, isso aqui não é uma coisa que eu quero fazer, que até dá um dinheiro, mas gera um ônus de gestão que eu não queria, entendeu? Para esse porque momento você de vida. e aí não é questão de ser pior, melhor e tal, é uma questão do que o Glauter quer para a vida dele, né? Eu acho que esse é um ponto importante de empreender. A gente falou bastante disso ao longo desse ano do Gente que Empreende, que é você entender o que você quer para você, né? Exatamente. A gente fala muito de empreender, vai buscar o que vai dar dinheiro, que a área está crescendo, coisas do tipo. Você acaba tendo uma rotina que, de repente, não é o que você quer, e aquilo vai ficar desgastante, e, no fim das contas, pode até dar errado justamente porque você não está querendo dar conta daquela rotina, né? Isso é um ponto importante, né? Eu acho que uma coisa que a gente, pelo menos que eu sempre tentei fazer, desde que publiquei o primeiro livro, era não ser teórico, né? E fazer o que eu estava falando, né? E, na medida do possível, falar o que eu estava fazendo, que eu falo aqui, especialmente o walk the talk. O que você está falando, tenta praticar, então, para não ser hipócrita, né? Que, aliás, é a primeira habilidade do líder de verdade que eu falo no lado humano da liderança. Mas, assim, de fato é o seguinte, eu queria montar um negócio, especialmente para poder... vender, né, comercializar, negociar as minhas palestras e dos meus associados da regra. E não queria, né, naquele momento, fazer uma gestão de pessoas como equipes, que eu já tive várias no mundo corporativo. Mas, como eu falei, isso era o que eu queria para aquele momento. Porque você falou da questão do empreendedorismo, que a gente tem que criar o nosso método de trabalhar. É importante saber o que a gente não quer, para não simplesmente trocar uma CLT por um CNPJ, mas você vai trabalhar para os outros praticamente ou fazer o que você já fazia. E eu acho que no começo de carreira é importante para as pessoas terem uma experiência de um crachá, de um mundo corporativo. Ensina muito, a gente aprende, né? Na política, né, corporativa, na inteligência de se posicionar, né, e tudo mais. Agora chega uma hora, e até a gente falou disso, inclusive no Zup Talks também, que eu comecei a discutir, gente, né, nas nossas... reuniões para poder produzir o livro, lembra dos capítulos, alguns que a gente sentava para conversar. Eu acho que aquela questão do terceiro ciclo é uma coisa que me bateu muito, de você ter uma experiência corporativa. E o terceiro ciclo, por quê? A gente estuda muito tempo, se prepara para uma carreira, depois você tem uma experiência nas empresas daquela área que você escolheu, e o terceiro ciclo seria, depois de um tempo, você já está maior do que o seu crachá, entrega ele, e eu falo, você e qualquer pessoa, entrega ele, tenta empreender, agora que você já tem uma bagagem, experiência e conexões. E aí você pode fazer o que você quiser. E o acordo com você mesmo, acho que todo empreendedor tem que fazer um pouco, a não ser aqueles que
A gente fala às vezes muito no Brasil que há empreendedores natos, mas a gente sabe que não tem a estatística, mas no Brasil muitos empreendedores não são porque são natos ou porque têm propósito, é porque precisam. Né? No Pequenas eu via várias matérias lá da galera que começava a empreender porque precisava pagar conta e tudo bem. E às vezes se descobria ali, né? Mas naqueles empreendedores que têm uma conexão de propósito, podem escolher ou pensar, repensar negócios, você tem que ter um acordo com você mesmo, o que você quer e o que você não quer. E aí eu acho que é a hora de você realmente projetar o que você quer fazer para sentir aquela liberdade de falar, olha, agora eu posso fazer só o que eu quero fazer. Eu me permito isso porque a gente trabalha para fazer isso no terceiro ciclo, depois dos 40 e muitos, né? Depois dos 50 muita gente, para você ter uma certa independência financeira, mas para você empreender e só fazer o que você acredita que o que você quer fazer. Ponto. Então, acho que cada empreendedor tem que refletir muito sobre isso. E aí, claro que eu estou falando isso aqui com muito privilégio de poder fazer isso, mas eu sei que na realidade a gente tem muita gente... De ter o poder da decisão, né? Concordo com você, a gente não está falando, de repente, para a maioria das pessoas, né? Sim. A gente está falando com quem decide empreender. Mas sabe que mesmo... a gente fala muito que é o empreender por necessidade, né? A maioria dos empreendedores são empreendedores por necessidade. E eu tenho pensado até em ressignificar essa ideia, né? Porque normalmente a gente fala, empreendeu por necessidade porque perdeu o emprego, precisou arrumar outra forma de conseguir dinheiro e tal. Mas existe um empreender por necessidade e que talvez comece a ser uma regra daqui para frente, inclusive com essa revolução da IA mesmo, que é aquele profissional que se forma e necessariamente dali ele vai ser um empreendedor. Então, médico, ele se forma... Ele não vai trabalhar numa grande empresa CLT, né? Ele vai ser um empreendedor, ter o seu consultório, ter sua carteira de pacientes ou prestar serviços para alguns hospitais ou plano de saúde, por exemplo. Mas ele vai ser um empreendedor e ele deveria desenvolver ali habilidades empreendedoras. Isso serve para um advogado também, por exemplo, né? E eu acredito que, como eu falei, com a revolução, inclusive da inteligência artificial, isso vai começar a se estender para outras profissões também, né? Então, quando eu me formei em jornalismo, a gente era formado para sair de lá e trabalhar numa grande redação. Hoje eu posso me formar em jornalismo, fazer meu canal no YouTube, prestar serviço para pessoas fazendo conteúdo para as redes sociais. Enfim, tem um leque infinito de possibilidades se você pensar fora da caixa, né? Sim. Então, e aí você vai estar empreendendo porque você precisa ter o seu dinheiro, é claro, mas é uma outra forma de encarar o empreender por necessidade também, sabe? Verdade. E não necessariamente porque você vai empreender por necessidade, você não tem o poder de escolher exatamente o que você quer fazer, né? Então, se eu sou uma confeiteira, que tipo de doce eu quero fazer? Já é uma escolha, né? Vou fazer o doce que eu gosto mais, o tipo que eu gosto mais. Se eu não gosto de fazer morango do amor, tá bombando, tá, mas eu não vou fazer. É uma escolha, né? Com certeza. E eu acho até que é uma pena. Na verdade, o Brasil é um país tão criativo, de gente criativa mesmo, que mesmo a galera que às vezes perdeu o emprego, que o emprego que às vezes nem remunerasse tanto a pessoa, sei lá, qualquer um deles, né? Que gasta um salário mínimo. E a pessoa não consegue, naturalmente ela tenta arrumar outro emprego numa área parecida, em qualquer área que fosse. Quando ela não consegue, ela acaba tendo que empreender por necessidade. Mas a gente percebe que o nosso povo, né, os brasileiros em geral, nós somos tão criativos, a gente se adapta tanto, né, o povo em geral se flexibiliza e aprende tanto, que eu acho uma pena as escolas em geral, públicas e privadas mesmo, não terem uma cadeira de empreendedorismo como algo obrigatório. Sei que escolas, né, classe A, talvez B, tenham algumas cadeiras de projetos de evolução tecnológica ou de empreendedorismo mesmo. Agora, deveria ser uma cadeira básica para escolas públicas e privadas e faculdades também, como você falou, realmente profissionais que são geralmente liberais ou de saúde, médicos, dentistas, advogados, muitos deles não trabalham em escritório de advogado ou em hospitais, têm o seu próprio negócio, né? E não aprenderam, né, pela emenda natural, né, a arte de planejar, de empreender, de gerir pessoas às vezes. De prospectar cliente. De inovar mesmo. De fazer uma divulgação Vendas, do trabalho, exatamente. de cuidar da parte financeira, tantos detalhes, né, que a gente precisa dar conta empreendendo e que a gente realmente não aprende em nenhuma. Talvez numa faculdade de administração se passe por essas questões, mas no geral a gente deixa isso muito de lado.
Enfim, é uma coisa que a gente vai precisar até atualizar mesmo como educação. E a gente falava disso desde aquela época, né? Que lá se vão 8 época. anos aí, e assim, que a gente falava o quê? Que empreendedorismo se ensina, né? Você pode ensinar e tem muita metodologia, muita coisa para você aprender, de como começar do zero um negócio, como você idealizar um negócio também, transformar aquilo. Então, assim, a gente não vê muita mudança na questão das emendas, né? Da parte da educação. Mas o que eu percebo e a alegria que dá é, tentando não falar para uma bolha aqui, né, e falar assim para todo mundo, é que tem muitos empreendedores, eu sei que você deve ter muito seguidor desde aquela época lá ainda também, que são pessoas que abriram um negócio em casa, que depois foram crescendo, né, e foram se desenvolvendo, e aí acabam aprendendo na prática, mas aprendendo com erros e acertos, né? Mas por outro lado, olhando as estatísticas normais também, muita gente acaba fechando porque não tem um mínimo de visão financeira. Às vezes acaba pegando empréstimos com taxa de juros super altas e não consegue pagar depois porque acreditava num negócio que ia dar certo e não deu tão certo assim. E o que eu percebi, Ju, já entrando numa outra vertente, mas dentro do empreendedorismo, é que aqueles negócios que deram certo, que na minha concepção de sucesso, vendo outras pessoas, negócios de terceiros que deram certo, são de empreendedores que não são aqueles que tiveram ideias mirabolantes, muito criativos, mas persistiram em um nicho de negócio, souberam adaptar e também inovar, mas é muito da persistência, de conseguir seguir fazendo aquilo, né? Para que você vire referência, vire autoridade localmente, regionalmente, né? E até nacionalmente. E precisa existir uma insistência mesmo, né? A gente hoje não é do dia para noite, a gente normalmente vê... sempre pensa na linha de chegada, né? Sim. Hoje, mais do que nunca, a gente quer ter o sucesso logo, a gente quer que dê certo rápido. E realmente ter uma persistência, né? E de repente até adaptar as coisas ao longo do caminho. Eu falo assim que, né, como você falou, a gente já empreendia e eu estando lá como jornalista do Pequenas Empresas, na Globo, em outros canais, eu sempre tive meus negócios em paralelo, por exemplo, né? Então eu sempre fazia conteúdo, então eu tinha minha empresa ali fazendo conteúdo para outras empresas, conteúdo na internet, tudo mais. Mas quando eu falei, bom, beleza, agora eu não quero mais continuar com esses contratos que tem cara de CLT aqui e quero só tocar os meus projetos, eu tive um ano aí, mais ou menos, de entender exatamente o que eu queria. Isso aí. E de ir testando ideias, assim. E nesse período você vai sendo bombardeado por pessoas dando opiniões ou coisas que você vê na internet. E às vezes você sai do seu caminho e começa a postar uma coisa que fala, putz, mas não era isso que eu queria estar fazendo, volta. Até, de repente, você achar um tipo de trabalho, serviço. E aí, aqui pensando, né, Glauter, no nosso caso, a gente está falando de serviço, né? Então, a gente não tem custo de produção, custo de aluguel, custo... Exato. Então, é muito mais fácil começar a empreender. E acho que isso é uma dica para quem, de repente, quer, porque se você... tem aí já uma profissão, você pode entender o que você consegue a partir disso, prestar um serviço e ter o seu negócio, né? Mas tem isso, assim, né? Até eu chegar hoje, eu saí do programa há 1 ano e meio, mais ou menos, hoje que eu sinto que eu realmente encontrei um caminho. Excelente. De como monetizar, do que eu tô construindo, inclusive assumindo coisas que de repente eu não tava querendo tanto assumir, com aquela cara, né, que, não, é isso daqui eu não quero, e, não, mas pera, não, é isso aqui mesmo, é assim que vai ser. E aí hoje eu tenho mais consigo ver melhor o meu negócio, assim, mas foi 1 ano e meio aí de testes, de achar, de buscar, de procurar, de voltar, de pivotar, não é de uma hora para outra, né? E no fundo a gente tem que gostar desse caminho, né? A gente tem que perceber sempre que tem ônus e bônus em qualquer decisão que a gente tome, né? E você falou um termo, e aí você falou que não é de um dia para noite. Eu fico te ouvindo falar que eu tenho que falar mais devagar, entendeu? Você fala super bem. Se deixar, eu falo rápido e não dou pausa para você poder continuar. Mas, pode ir, não, tá tranquilo. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, primeiro é que é o conceito de jornada, né? Como você descreveu aí, falando que não é do dia para noite. E é fato, todo mundo que estiver vendo, é muito fácil a gente falar, olha, como você falou, empreender, prestando serviço, assim, observa o que está acontecendo perto de você, o que você tem para achar um problema e tentar... Mas persiste, começa a falar com as pessoas, oferecer, porque não é do dia para a noite, é uma jornada contínua, e você vai, né, acertar e errar algumas vezes, escolher alguns caminhos, enfim. Mas o outro ponto que você definiu muito bem, que era o que eu estava falando, mas não com esse poder de sintetização, que é exatamente isso. Quando você empreende, prestando serviço,
pode pintar oportunidades que você vai fazer essa empreitada, mas é um serviço igual CLT. Só que você está fazendo, né? E para mim a consultoria era um pouco disso. Se eu ficasse no cliente muito tempo, mesmo com equipe, né? Ou gerenciando de longe, mas era quase que o que eu fazia quando eu era CLT. Então, quando a gente está empreendendo, a gente pode ou não fazer esse tipo de coisa, depende dos objetivos. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente, olhando, né, para trás e vendo algumas pessoas também que naturalmente foram indo para esse caminho, quem tinha uma bagagem, né, já de uma empresa e que depois montou a sua, tem alguns atalhos de conexão com o cliente e tudo mais. Seja uma advogada que trabalhou no escritório de advocacia, por exemplo, que tinha uma carteira de clientes, um médico, de repente, tem uma experiência. Então, assim, não tem hora certa para empreender. Eu acho que você pode empreender, formou e já está empreendendo. Na faculdade, hoje em dia, tem muito aluno que a gente estimula, especialmente na área de tecnologia, já vai apresentar o TCC, que é uma coisa, às vezes, chata, burocrática, mas muitos têm um TCC ali, um embrião de uma startup, e já saem dali com o negócio idealizado, né? Quase que pronto. Então, não perder esse tempo. Mas você pode empreender depois dos 40, depois dos 50, e com a sua bagagem da área que você escolheu, colocar em prática para poder pegar alguns atalhos, especialmente de relacionamento. Você tem uma carteira de clientes que você conhecia com um crachá, que você continua... Se você nutriu bem os contatos, não foi só interesse, vai embora, né? Então, acho que dá para ter vários momentos diferentes para você empreender e ter sucesso, né? Não tem uma regra. E eu até ia te perguntar isso, você falou das conexões, quantos livros, Glauter, você tem? Então, são 7 agora, vai sair um oitavo já, mas esse é o último? 7. Esse é o último que saiu. Pense grande e cresça livre, como conquistar sucesso e independência financeira através da sua carreira. Muito dos seus livros, até mesmo no Subtalks que a gente escreveu junto, sempre tem muito essa questão da comunidade, do relacionamento. Você percebe que isso é algo que você construiu na sua carreira e que fez você ter sucesso na sua carreira e que você traz hoje para o seu negócio? Engraçado que assim, não foi um projeto pensado, né, ou um produto criado pensando assim, eu vou falar de comunidades. Não, foi natural, foi orgânico, né? No momento que a gente se conheceu, que eu estava voluntariamente tentando organizar um evento, né, gratuito na cidade, né, de Volta Redonda, para falar do ecossistema de empreendedorismo, falar de inovação, e eu fui atrás de um monte de gente para conhecer, o Ricardo, né, que estava lá também organizando junto, foi atrás, conhecemos o Marcos Mendes, né, que virou um amigo também querido. Foi natural. E dali para frente, você conhece bem a história, mas eu era funcionário da Microsoft, eu era da área de vendas, então assim, tinha todos os meus objetivos de meta de vendas, estava indo bem, né? Era fácil vender computação em nuvem, né, naquela época lá, mas eu precisava de algo mais para me realizar, né, enquanto Glauter, carreira do Glauter, não o Glauter da Microsoft. E ao mesmo tempo, o lado legal da história é que naquele ano mesmo, 2017, dentro da empresa que eu trabalhava, pintou uma oportunidade que me convidaram para fazer uma coisa que unia o que eu estava fazendo fora da empresa, que era trabalhar com influenciadores, né? E aí veio o convite para eu sair da área de vendas e para uma área de marketing, que nunca foi a minha praia, para ser líder dos MVPs, né? E eu fui super feliz. Eu abri mão até de um bônus variável maior na área de vendas para assumir a comunidade de MVPs, um programa super legal, uma outra área da empresa. Mas por que me desafiou? Porque eu aprendia coisas novas, ao mesmo tempo eu estava liderando pessoas e ao mesmo tempo eu estava conectando com profissionais de todas as partes aí do Brasil e até de fora também, e depois da América Latina toda, e me fazia colocar em prática habilidades que eu não estava colocando como vendedor. A gente está falando muito de empreendedorismo. Quando você pensa em ter um negócio, você precisa conhecer muito de vendas também, né? Estudar, ler, aprender, ver palestras e participar de eventos. E eu acho que são habilidades naturais que um empreendedor precisa ter. Saber vender, saber liderar pessoas, saber influenciar pessoas, conectar. E quando eu assumi essa posição dentro da Microsoft de liderar uma comunidade de MVPs no Brasil, e 1 ano e meio depois, liderar a comunidade da América Latina como um todo, e vendo o mundo inteiro comunitário fazendo isso, me despertou uma coisa que eu falei, caramba, um monte de gente voluntariamente, às vezes pega um voo, por exemplo, você está aqui o André Ruschel, que é um MVP que mora lá em Santo Ângelo, que é interior do Rio Grande do Sul, né? Tá mais perto do Uruguai do que de Porto Alegre, que é longe, assim. E ele pegava um voo lá, vinha para São Paulo para dar uma palestra aqui, ficava 2 dias, às vezes, né, hospedado
no hotel ou na casa de algum amigo e depois voltar para casa, e não era para ganhar dinheiro como palestrante, ele fazia aquilo porque ele queria transferir conhecimento, e por isso ele ganhava o prêmio de MVP, por exemplo, e vários outros. Então, assim, essa galera me inspirou muito a continuar fazendo essas conexões genuinamente, sem querer me aproximar da Juliana por interesse de alguma coisa. Eu quero aproximar das pessoas sendo interessante e não interesseiro, né? E, naturalmente, quando você faz isso, começa oferecendo ao invés de pedir, você acaba conectando de fato, criando conexões genuínas, né? Eu acho que isso é muito rico. E aí, daí para frente, depois de trabalhar com os MVPs durante 1 ano e pouquinho, 2 anos, na verdade, 2 anos depois, eu publiquei meu terceiro livro, que foi o primeiro livro sozinho, que até então eu tinha feito livro, né, com você e com a Flávia, depois aquele primeiro com o Ricardo. E era um livro falando do que eu estava fazendo na Microsoft e fora, que foi o poder do People Chain. E até hoje, em várias palestras que a gente vai fazer, a gente fala muito disso, de como que as pessoas, né, como os profissionais podem se tornar mais valiosos quando estão em comunidades de outros profissionais, que as empresas também, né? Durante esse ano, por exemplo, eu participei de um fórum falando de inovação aberta, onde é muito desse conceito, que é muito novo até hoje, porque poucas empresas, eu quero deixar a sua visão também disso, poucas empresas de verdade sabem fazer inovação aberta, que é não pensar só dentro dela, projetos secretos, NDA, né, confidencialidade, não, mas conectar com pessoas da comunidade que não vão trabalhar para aquela empresa, mas que podem ajudar, trazendo ideias, ou a própria empresa fazendo um hackathon, organizando. Então, essa possibilidade de conectar com as pessoas, eu agreguei no meu DNA naturalmente. E eu acho que todo mundo, se bem pensado, deveria fazer relacionamento. E por isso que eu falo que no poder do People Chain, as pessoas são os nossos ativos mais valiosos. Mas né? você acha que isso é uma coisa que a gente ensina? Eu acho que ela pode ser ensinado. Eu acho que tudo pode ser ensinado, Ju, de verdade. E eu acho que é interessante que não são coisas complexas de você passar. Tanto que eu vou fazer palestra, às vezes, numa empresa hoje para falar disso, de inovação aberta, e falo muita coisa do que estava lá. Mas eu acho que, assim, as pessoas entram numa rotina de produção, de trabalho, do dia a dia, e não param para refletir nesse ponto. Olha só, se você parar para refletir sobre o ponto de você quer criar um produto novo, quer evoluir o seu negócio, você faz uma reunião interna com 6 pessoas numa sala. Tenta sair fora da caixa um pouquinho, de repente, vai numa faculdade, né, busca alguns universitários lá, para fazer uma dinâmica ali, ou fazer um hackathon mesmo, alguma coisa assim, ou um outro evento qualquer, não precisa ser um hackathon, mas um bate-papo, uma idealização de algumas coisas, para ouvir ideias novas. Sai da sua caixinha e tenta... Ou então busca no mercado organizações que já tem uma conexão grande com vários nichos, né, de comunidades técnicas. E aí essa empresa poderia ter uma ideia inovadora, muito mais rápido, que não é o ChatGPT que vai dar, a IA que vai dar, entendeu? São pessoas que estão em vivências de projetos do mundo inteiro práticos. Eu acho que o conceito ele não só dá para você ensinar, como eu acho que é simples de entender, mas aí tem que começar a praticar. O que dá valor é praticar, né? De você conectar a sua empresa com profissionais da área. Você quer ver um exemplo? O pessoal que não conhece, de repente, só para dar esse contexto, essa área que eu falei dos MVPs, a Microsoft foi, acho que, 32 anos atrás, estava para fazer 30, acho que foi ano passado. Então, assim, na década de 90, no meados da década de 90, ela criou esse programa chamado MVP, de Most Valuable Professional, o profissional mais valioso, que era uma forma da Microsoft premiar profissionais que não eram seus funcionários, e premiar por quê? Porque eles eram influenciadores, eles disseminavam conteúdo, eles ensinavam outras pessoas gratuitamente a aprender uma tecnologia da Microsoft. Então, para ela, premiar esse pessoal, reconhecer o trabalho desse pessoal, era uma forma barata de trazer para perto esses profissionais que não trabalhavam para ela, mas que estavam espalhados pelo mundo afora. Né? Cerca de 3 mil e pouco até onde eu estava. Então, assim, na América Latina, por exemplo, em 2022, a gente tinha 320 MVPs que não eram funcionários da Microsoft, não ganhavam nada da Microsoft monetariamente, mas eu liderava esse grupo, e muitos me chamavam de chefe até, de forma carinhosa, mas brincando e tudo mais, mas eu era o líder dos MVPs, e a gente conseguia fazer evento, a gente conseguia MVP em vários locais que a Microsoft nem escritório tinha, e eles faziam voluntariamente. Às vezes a Microsoft fazia assim, um patrocínio de hotel ou de uma viagem, tinha evento que eles iam para os Estados Unidos, inclusive, mas uma forma super inteligente de expandir ainda mais
a sua capacidade de conexão. Eu dei o exemplo do Russo, por exemplo. Não tem escritório da Microsoft no interior do Rio Grande do Sul, nem em Porto Alegre tem. Mas em Porto Alegre também tem outros MVPs. Então, assim, esses influenciadores regionais tinham um impacto tão grande que a Microsoft não precisava abrir escritório lá. Eles, às vezes, traziam negócios. Então, é um jeito da empresa divulgar o que ela faz, divulgar seus produtos, fazer com que as pessoas conheçam o que ela faz, até porque tecnologia tem uma parte de aprendizado ali envolvido, né? E também, e aí na parte dos profissionais, ganha a partir do reconhecimento da Microsoft, de repente poder ter acesso a lugares, a eventos, que ele não teria sem a Microsoft por trás. É ganha-ganha. Eles ganhavam na validação de uma grande marca, que é um prêmio que eles ganhavam, assim como, sem ser megalomaníaco, mas, grosso modo, é um Oscar da tecnologia para eles, é um Grammy. E, ao mesmo tempo, eles tinham um acesso. Se a Microsoft abria suas portas para conectar com eles e ampliar o seu ecossistema, eles tinham acesso à Microsoft por dentro. Então, eles recebiam versões de produtos antes de ir para o mercado. E, inclusive, para eles eram super bons, porque eles já começavam a criar conteúdo para disseminar sobre aquilo, mas eles participavam também de projetos beta. Então, testavam produtos e davam feedbacks. Então, assim, é um ganha-ganha. Eles ajudavam a evoluir produtos da Microsoft e a Microsoft ajudava eles a se valorizarem também no mercado deles. E aí não é porque, voltando agora para o nosso mundo aqui, até de microempresas, ouvindo essa ideia, não é o empreendedor de verdade, que está ouvindo a gente aqui assistindo, não vai falar assim, mas isso é Microsoft, isso não é para minha empresa aqui. Cara, pensa no que a gente está falando aqui e vê se dá para se adaptar de alguma forma para o seu negócio, sabe? Você tem, assim, uma dona de uma lojinha pequenininha que tem 3 manicures lá. Como é que você pode influenciar outras meninas, mulheres e tudo mais de vários bairros lá para poder credenciá-las ou dar treinamento ou trazer pessoas para lá? Enfim, tem algumas ideias que podem ser pensadas e adaptadas. Eu acho que empreender é isso, é você projetar o que você quer fazer e começar a inovar. Eu acho que a inovação é fundamental também. E até a colaboração entre empresas, né? Eu falei aqui que a gente vai ter que atualizar muitos conceitos aí nos próximos anos, sei lá, 5, 10 anos talvez. E eu acho que o empreendedorismo é um desses conceitos. E, na verdade, o que a gente precisa atualizar é até a forma como a gente faz negócio, como a gente colabora um com o outro. Eu acredito que o empreendedorismo, fazer negócios daqui para frente, ele vai precisar ser muito mais colaborativo. Total. Então, essa ideia de que, meu concorrente. Então, meu concorrente está me imitando, ou meu concorrente não tem um relacionamento. Não vai mais ser possível existir esse tipo de relacionamento. Até porque os próprios concorrentes podem colaborar, né? A gente tem visto algumas movimentações de grandes empresas, esses tempos, né? Agora, no final do ano mesmo, na Black Friday, a Magalu com a Americanas fizeram ali uma movimentação juntas para concorrer com o Mercado Livre, que estava se unindo de alguma forma ali com Casas Bahia. Cara, são 2 empresas teoricamente concorrentes, se unindo para conseguir competir num mercado que está ficando, né, super concorrido. Então, por que um pequeno não pode fazer isso também, né? Então, tem, sei lá, em um bairro aqui em São Paulo, quantas pizzarias pequenas tem? Será que essas pizzarias, ao invés de se verem como concorrentes, não podem se ver como aliadas? Sim. A gente vai estar junto para negociar com o fornecedor, a gente vai estar junto para fazer uma divulgação maior num dia especial, por exemplo, o dia da pizza, sei lá. E aí um divulga o outro. Eu não vou conseguir atender todo mundo, mas juntos a gente pode atender mais pessoas. E exatamente isso que você falou, eu acho, essa visão, para mim, é a visão que o empreendedor de verdade tem que ter. Que é a visão de ecossistema, né? E não só dele próprio, né? Eu não lembro em qual foi, acho que é no próprio lado humano da liderança, ou antes, que eu falo do termo idiota, né? Que vem lá da Grécia Antiga. O idiota é aquele que só olha para o próprio umbigo, né? E não queria saber do bem comum para ir discutir lá na Ágora e tudo mais, na história da Grécia. E eu acho super inteligente você olhar para o ecossistema. E em uma frase que dá para resumir isso, é assim, ao invés de brigar por esse espaço aqui para ver quem vende a pizza, é brigar por mais espaço para todo mundo. Então, você criar uma campanha, a Quinta da Pizza, campanha não de uma empresa, mas de todas as pizzarias do bairro tal. A Quinta da Pizza, começa a combinar todo mundo, e aí naturalmente não vai ser do dia para a noite.
né? Não vai ser se criar hoje, que dia é hoje da semana, meu Deus, mas assim, enfim, na próxima quinta não é que vai vender pra caramba, mas se começar todo mundo fazer isso e divulgar a quinta da pizza, daqui a 6 meses, quinta-feira virou um dia de boom de vendas para todo mundo. Brigaram todo mundo, não pelo espaço, mas por mais espaço. Que é o que você falou, eu adoro o exemplo da Americanas com Magalu, etc, etc. Então isso é inteligente. Falando do meu negócio, por exemplo, com a Regra 7, basicamente, eu falei, eu quero montar um negócio que eu tenha uma espécie de uma visão. Eu não sou, né, advogado e tudo mais, mas assim, uma espécie de escritório de advocacia, quase. Que é o quê? Eu não quero ter funcionários, eu quero ter associados. Que quando tem algumas demandas, eu posso encaixar vários aqui e a gente faz junto, todo mundo sai ganhando. Não tem hierarquia. É totalmente horizontal. Porque eu quero ser mais um. Né? Eu não quero ser o CEO para colocar tudo mais lá. Não, não é isso. E ao mesmo tempo alavancar pessoas que eu sei que têm potencial para fazer muita coisa. E aí, quando eu vejo pessoas com negócios similares ao meu de palestra, por exemplo, eu tenho feito muita coisa sobre liderança e inovação. 2 temas distintos, mas que são os carros-chefes hoje que me contratam para. Se eu for pesquisar, se todo mundo for olhar, tem um monte de gente, sei lá, centenas, se não milhares de pessoas no Brasil falando de liderança, falando de inovação. Às vezes me chamam para vendas também, que tem um monte de gente falando de vendas também. Agora, quando eu vejo alguma pessoa que eu tenho conexão, ou que alguém me aproxima, que faz a mesma coisa, eu não vejo como concorrente. Eu vejo como, vamos conversar. Sabe por quê? Se eu fizer um ano maravilhoso, que eu fiz vamos lá, 5 palestras por mês, 60 palestras no ano, e aí eu, de repente, peguei 2, 3 clientes específicos maiores lá que fiz mais coisas. No outro ano, eu não vou fazer essas mesmas palestras nesses mesmos clientes. Eu meio que esgotei o tema ali. E mesmo que eu lance um outro tema e eles gostem muito de mim, fica desgastado. Eu gosto de ver que toda hora vai virar arroz de festa. Então, assim, eu posso conhecer essa pessoa, esse parceiro, que pode ter outros palestrantes também, complementares aos meus. Vamos fazer negócio? Eu vou influenciar para a galera ter você aqui positivamente, deixa eu conhecer o seu trabalho, se for bom, e ele me levar para outros lugares que ele já... Então, assim, o tema se esgota. Então, assim, a gente não vai brigar para ver quem vai vender a palestra para o cliente A. A gente vai brigar por ter mais palestras dele aqui, minhas lá e por aí vai, entendeu? No sentido até de tem espaço para todo mundo, né? Exato. E se a gente ficar ainda nessa... um esquema meio bélico de fazer negócio até então, né? Acho que isso é muito anos 80, 90, entendeu? Acho que a gente está numa outra era. Mas a gente ainda não atualizou, você não acha? Em geral? Eu acho que em geral sim, a maioria não. Continua essa briga muito desenfreada, né? Por quem pega o quê. E eu acho que é uma pena, porque você levantou até a bola da IA, né, e da inteligência artificial, e eu acho que, assim, quem está empreendendo hoje, né, que já tem o seu negócio, que quer crescer, ou que cresceu e está estagnado, né, e quer alavancar ainda mais, ou quer seguir numa tendência de alta, ou então quem está começando, ou quem não está indo numa linha muito boa e quer repensar alguma coisa, ao invés de olhar para a concorrência, primeiro poderia até olhar para a concorrência ou para o mercado e tentar fazer parcerias, conversar. Tomar um café, avaliar as oportunidades, né, e tudo mais. Mas deveria olhar para dentro e pensar em usar ferramentas, né, e pessoas boas para inovar. O que eu posso fazer diferente? O que de repente ninguém está fazendo? Ou até diferente. Você quer ver um exemplo? Ao longo desse ano de 2025, eu acabei fazendo muita coisa fora desse eixo nosso de Rio e São Paulo. E a minha sensação ao fazer um trabalho lá em Belém, um pouco antes da TEDACOP, fazer um trabalho em Macapá, foi incrível, porque eu senti que eu estava fazendo um trabalho que eu estava muito feliz de estar ali, queria estar ali, por mais que eu adore São Paulo e adoro o Rio também, mas eram lugares que eu nunca tinha ido também. Então, assim, estava lá, estava feliz de estar ali, falando para pessoas que estavam felizes de me receber lá, e muito atentas, né? E com portas abertas, né? E saio de lá e a gente com possibilidade de fazer mais coisas que eles querem e eu quero também. Então, assim, aí me lembrei até daquele outro livro, né? Do Oceano Azul. Até, a gente fica tanto, às vezes, olhando para a nossa região e vendo tanta concorrência, que é o Oceano Vermelho, um monte de tubarão querendo um comer o outro. Quando a gente, às vezes, não só pensar negócios diferentes para inovar ou mudar o seu produto ou o seu serviço, mas também você, às vezes, olha só, deixa eu olhar para outra região, né? Eu dei o exemplo da manicure, às vezes ela abriu uma lojinha ali num local que tem uma concorrência muito grande de outras. Se ela abre isso sei lá, 2 quadras depois ou num outro bairro, ela poderia estar vendendo, faturando muito mais.
Então, acho que vale a pena pensar o como, o quando, né? O onde, e pode mudar tudo, né? De um local para outro. Você deve conhecer, acho que toda cidade tem isso. Às vezes tem a mesma rua, onde um lado dá certo pra caramba os negócios e o outro vive fechando e trocando, não tem isso? Tem. É isso. Se a loja que deu errado do outro lado da rua, se ela vem pro lado de cá, o aluguel deve ser mais caro, porque do lado de cá ninguém fecha, né? Então a demanda também por lojas é maior. E ela pode mudar o negócio, pode ganhar. Às vezes é um olhar sobre o negócio, né? Que pode transformar. Às vezes é só empacotado um jeito diferente também para dar certo, né? Exato. Eu entrevistei aqui esse ano 2 empreendedores maravilhosos, muito inovadores e numa área que não tem nada a ver com tecnologia. Um deles é o Raul, da Biscoitê. Não sei se você conhece a Biscoitê. Eu vi daqui. Que ele é um empreendedor maravilhoso, assim. E o que ele faz, eu falo, é muito inovador. Inclusive, esse foi o tema do episódio com ele. Porque a gente gravou 2. Porque ele trabalha com inovação num produto que é biscoito, né? Que você vai no mercado, tem quantos biscoitos, né? Sim. Ele empacotou o biscoito de um jeito diferente. Deu uma outra qualidade, deu uma outra cara, uma cara de presente, né? E tudo mais. Então, ele vende um produto mais caro para um outro tipo de público. Ele pode abranger públicos diferentes, dependendo da situação econômica do país, por exemplo. E a outra empreendedora que eu entrevistei é a Isabela Cari, que ela também é da parte de comida, ela faz doces saudáveis. E ela também abriu um mercado ali, a confeitaria, né? Que existe um monte. Mas ela partiu para uma linha ali de doces saudáveis, não tem glúten, não tem lactose, não tem açúcar, né? Tem um monte de questão ali no processo de elaboração do produto, que ela abriu as portas para esse mercado, por exemplo, né? Então a confeitaria já existia. Ela deu um olhar diferente para a confeitaria e abriu um mercado. Biscoito já existia. O Raul deu um olhar diferente para o biscoito e abriu um mercado. E, inclusive, eles podem trazer com eles um tanto de outras pessoas, né? Sim. Outras confeiteiras que vão partir para isso, outras empresas que têm biscoito que vão olhar para essa forma de empacotar o biscoito de uma forma diferente, né? E eles vão abrir no mercado para concorrentes. E aí, se você for ficar brigando ali, que é concorrência, por exemplo, acaba que ninguém sai do mesmo lugar, né? Não, e aí vai sempre estar reclamando, tá numa posição passiva de tá tão ruim, porque a Selic tá tantos por 15%, né? Aqui, final de 2025. E a gente tem muito risco para empreender e tudo mais. Ok, o Brasil não é um país que estimula tanto o empreendedorismo como deveria, né, como existem outros, mas não dá para ficar reclamando, tem que arregaçar a manga. E os dois são bons exemplos de pessoas que, se eles estivessem trabalhando numa empresa, numa confeitaria, ou numa padaria, ou numa grande rede, fazendo isso, eles não teriam dado o toque deles, né, humano deles. Então, e poderiam estar com o seu crachá, todo final do mês lá caindo o salário, mas eles teriam menos realizados como carreira e ganhando menos também até. Então, assim, são ótimos exemplos de pessoas que são mais valiosas que o crachá delas, né? Que valem mais do que o crachá. E eu acho fundamental esse que você falou também, dessa questão deles aí. Quando eu fui falar do tema de liderança, eu quis trazer não os termos batidos de sempre, mas eu quis dar uma perspectiva de o lado humano da liderança. Você acabou de falar agora aí, é o lado humano do empreendedorismo. Né? E eu estou para lançar ano que vem, talvez, aí não tem só uns rabiscos, mas um livro sobre inovação, né? Inovação aberta, e até conectando um pouco de IA também. Eu gosto de combinar essas coisas, né? Inovação aberta, né? Que é IA. Inteligência artificial também é IA. Né? A Atitude Infinita, que é a ONG, né? Na época veio de AI, né? De Artificial Intelligence. Mas, falando de inovação, mas não de tudo que a gente já viu sobre inovação que é batido, mas falando do lado humano da inovação. Por que eu gosto de falar, reforçar o lado humano? Por que eu gosto de chamar de human skills ao invés de soft skills? Porque até hoje eu falo disso, né, em palestra recente que eu fiz sobre inovação, que inovação você pode, na sua empresa, você pode fornecer para as pessoas o conceito do que fazer, treiná-las para saber como fazer, ferramentas para elas poder usar para fazer o que elas querem. Se elas não quiserem fazer, elas não vão fazer. Então, assim, eu falo que inovação é gente, mas é gente feliz, porque se gente infeliz não inova. Você tem funcionários, seja de qualquer tipo de empresa, negócio, comércio, serviço, tudo mais. Se eles estão infelizes no dia de trabalho, eles não vão pensar em ideias inovadoras, eles vão ver o negócio cair do lado, não vão pegar para arrumar, entendeu? Porque não vão vestir a camisa. Então, assim, inovação também é gente, mas é gente feliz. Então, tem que pensar no lado humano da inovação. Não é só ensinar a fazer, o que fazer, como fazer e quando fazer. Eles têm que querer fazer. E aí que entra a atitude, né? Essa habilidade de você realmente... E a motivação, a inspiração, né?
uma coisa que eu fui estudando e lendo muito e vendo muito até influências do Simon Sinek, ele fala assim, a gente só tem duas formas de liderar pessoas. É manipulando ou inspirando. E quando você empreende, você quer inspirar. Às vezes você acaba errando, né? E usando a hierarquia e tudo mais, mas no fundo o que você quer é que os seus funcionários se inspirem com o que você está falando. E quando a gente faz mundo corporativo é diferente, porque tem muita manipulação. Aí é outro assunto, mas o nosso foco aqui é coisa boa, então vamos focar nisso. Mas eu ia até te perguntar isso. Porque a maioria dos empreendedores que eu entrevistei nesse um ano aqui no podcast falaram muito sobre não querer estar no corporativo e por isso foram empreender. E é muito interessante porque você não quer estar no corporativo e sai para empreender abrindo uma corporação. Sim. Pequena, né? Mas Não deixa de ser. Como fazer diferente, né? E pode crescer, né, também. Então... E como fazer diferente, já que você não quer estar naquele ambiente corporativo. E aí não é nem julgando se é bom ou ruim, mas porque você não se adapta, porque você não é interessante para você, ou porque tem coisas ali, ou relacionamentos que você não quer lidar, enfim, não tem a ver com o seu perfil. Como fazer diferente, né? Isso que você falou da liderança é um ponto, né? Sim. Essa parte das lideranças precisarem ser mais humanas, olhar para outras questões, além do técnico, é muito importante. Eu acho que é uma discussão que existe há algum tempo já, mas ela é mais importante do que nunca no momento que a gente está, né? Eu acho que essa questão da liderança, especialmente essa liderança humanizada, de fato, que não é você dizer sempre sim para os seus liderados, que não dá numa empresa. Você como mãe sabe, não é dizer sempre sim para os filhos. Outro dia eu estava vendo um podcast da Fernanda Lima, né? Que é do Rodrigo Hilber, Lima, né? Para não errar de novo, já errei a Luana, que Luana Jacute. A Fernanda Lima falando do dia a dia dela como mãe, né? E com os filhos. Aí quando o Rodrigo Hilbert vem do sítio e tudo mais, lá depois, ele começa a quebrar algumas regras sem querer. E quase que vira um terceiro filho ali, né? Dos meninos. Ela tem acho que 2 meninos e uma menina, não sei. E aí e ela vira bad cop, como mãe. Esse parênteses aqui só para dizer o seguinte: você como líder, você como mãe dentro de uma casa, você não vai dizer sempre sim pro seu filho pelo bem dele. E no mundo, numa empresa, seja ela qual for, a sua ou trabalhando numa outra, não dá para você dizer sempre sim para os funcionários. Tem conflitos de interesse, de, poxa, você tem um certo limite para dar aumento para o pessoal ou dar um bônus. Você vai tentar priorizar aqueles que desempenharam mais no período, enfim. Então, o lado humano da liderança é para você realmente poder ter uma conexão estreita com os seus funcionários, para você poder ser fair e mostrar e ter transparência. Olha, esse ano, fulano, ciclana, beltrana performou melhor, vai ter Mas é criar uma relação verdadeira, genuína, né? De inspiração e não de manipulação, né? E a gente que já conviveu com esse mundo também e tudo mais, naturalmente, natural porque é da natureza humana mesmo. Tem pessoas que acabam entrando no jogo, né? Às vezes de manipulação ou de um lado ruim da politicagem, né? Como a gente falou mais cedo. Mas assim, quando você tem a sua própria empresa, você pode até escolher os caminhos. Você quer ver um exemplo muito parecido? Quando essas gigantes de hoje, as 7 magníficas, Microsoft, Apple, Google, quando elas começaram, elas eram pequenas. Né? Duvido que Bill Gates tinha uma visão lá no comecinho da Microsoft, que a Microsoft viraria o que ela é hoje. E o que a Microsoft é hoje é o que a IBM era na década de 80. Então, assim, não dá mais para você pensar em ter aquele espírito de startup ali dentro. É diferente, você tem que criar uma área específica para isso. Então, assim, quando você monta um negócio hoje, se ele começa a crescer muito, o que pode ser uma coisa muito boa para você gerar mais emprego, né, faturar mais, mas naturalmente ele vai te gerar mais ônus também de gestão e você vai ter que colocar mais pessoas. Então, acho que cada negócio... Tem gente, por exemplo, que pode ser super feliz e realizada mantendo um negócio pequeno. E tudo bem, e tá tudo né? ótimo. É isso, acho que aí são escolhas mesmo. Pelo momento de carreira, de vida e decisão, eu falava, eu sou muito fã de Steve Jobs, de Bill Gates e tudo mais, mas sou muito fã do Ferris Bueller também, lá do filme Curtindo a Vida Doidado, entendeu? Assim, e no meu momento de vida, até tem uma discussão boa hoje também, né, que a nova riqueza, se na década de 80, talvez de 90, no milênio passado, era muito ostentar, né, marcas, carros e não sei o quê, coisas caras. Eu acho que o que está sendo muito falado hoje a nova riqueza é saúde, é tempo e disponibilidade, né? Tem até um termo que eu não lembro se
wealth, alguma coisa assim, health wealth, alguma coisa desse tipo. Então, assim, o que eu acho que o que dá para equilibrar hoje é você ter uma qualidade de vida muito boa, sem tanto estresse e preocupação, que eu acho que isso vai ajudar a levar a longevidade. E aí, então, você pode ter um negócio e falar assim, eu não quero crescer tanto, porque eu crescendo tanto vai me dar mais trabalho, vai me dar mais dor de cabeça, entendeu? Você não sai de uma startup para virar uma Microsoft. Tem 40 anos de jornada aí. E aí existe também possibilidades de você pensar em fazer negócio de jeitos diferentes, né, Glauter? Porque, mais uma vez, a gente está sempre acostumado com um padrãozinho das coisas, né? Sim. Então, com o que vai ser sucesso, como que é estar no corporativo, como que as organizações funcionam, como que as empresas crescem, como que é a hierarquia dentro de uma empresa. E tudo isso pode ser diferente, né? Você mesmo Com falou aí certeza. na sua empresa que você não quer ser o CEO com um monte de liderado, né? Que você quer uma coisa mais horizontal. Você pode ter uma organização que funciona assim de forma cooperativa, sabe? Exatamente. É muito mais colaborativo do que ter um chefe, um líder que manda, que não sei o quê, e talvez daqui para frente, inclusive, funcione muito melhor com a revolução da inteligência artificial. Então a gente vai ter que quebrar um pouco essa forma padrão que a gente tem mesmo de ver as coisas. E de fato, né, a gente fala há muito tempo sobre pensar fora da caixa, mas é o momento para isso, assim. Como que eu posso organizar a minha empresa de um jeito diferente? É um momento para a gente olhar para isso, né? Vou começar uma empresa, que tipo de estrutura eu quero que ela tenha? Ela não precisa ter hierarquia de CEO, de gerente, né, e tal. Pode ter um outro tipo de função, você pode funcionar com você, com colaboradores. Eu posso, sei lá, trabalhar com parceiros, eu posso ser uma pessoa aqui e vou ter uma rede de outras agências prestando serviço, sei lá. Exatamente. E eu acho que é exatamente isso, Ju. Tudo que a gente está falando aqui, por exemplo, dá para colocar no livro, podemos fazer outro. Eu digo assim, se você for ler livros sobre o tema de... Você não tem muito livro sobre empreendedorismo, né? Em geral, assim, ensinando, livro mais teórico, como você tem lá um livro de administração de empresas, sei lá, Taylor ou outros... Não sei se eu estou acertando aqui os autores, mas não vou citar para não errar. Mas eu digo assim, não está escrito isso que a gente está falando aqui em livro, na academia, que o pessoal usa numa faculdade de gestão de negócio, etc. Porque isso vai muito da prática no momento, né? Então, a IA que explodiu, realmente, a IA, na época que eu fiz mestrado em 99, 2000, minha linha foi inteligência artificial, mas eram outros tempos. A IA que a gente está falando agora dos agentes, da IA generativa, na Deep Learning e tudo mais, é uma evolução, é recente. E dá para colocar isso nos livros. O que a gente está falando aqui de competição, de riscar a competição e pensar em colaboração ou conectar a comunidade, dá para pensar sobre isso, né? Fazer uma temática de empreendedorismo focada nisso que a gente está falando aqui. Tem espaço para isso, né? E eu acho que muita gente coloca em prática, não para poder refletir ou até para compartilhar essa prática para outros. E até como você falou do conceito de comunidade estar no sangue, naturalmente eu fui buscando isso na Regra 7, que era um projeto nosso idealizado nos Uptalks mesmo, você lembra, né? De ter um grupo de pessoas também para poder palestrar junto e complementares. Então, assim, está naturalmente no meu DNA há pelo menos 10 anos aí que eu fui aprendendo e vendo o lado bom disso. O lado colaborativo de você estar em comunidade, né? Como você pode fazer isso. Eu acho que quando você tem uma empresa, você está empreendendo, você conhece pessoas que estão no mesmo ramo seu, acho que é super legal você criar uma comunidade dos donos de empresa, dos CEOs ali. Porque uma vez eu ouvi de uma vice-presidente de uma empresa lá do Rio, e ela falou muito isso. A liderança tem um outro lado também, que é um lado muito solitário. Você pega o CEO de uma empresa que tem mais de 50 funcionários aí, chega uma hora que ele tem muito problema, muito estresse na cabeça. Se ele conhece uma comunidade de outros CEOs e pode participar, acho que ele ganha muito numa troca, compartilhando dores e tentando pensar em colaboração e com um espírito de inovação, né? E troca de ideias. Então, essa questão da comunidade, para mim, é uma prática que todo mundo deveria pensar como natural. Bom, para a gente ir fechando o nosso papo, eu sempre peço dica, né, para outros empreendedores e tal. Mas já que esse é o último episódio de 2025, eu queria que a gente pensasse em alguma orientação para empreendedores considerarem em 2026. Sei lá, a gente falou um monte de coisa aqui, né? Mas se fosse para falar, foca nessa ideia aqui em 2026 para o seu negócio ter mais sucesso daqui para frente, o que você falaria? Ótima pergunta. Eu tendo a bater na mesma tecla
que é tentar olhar para o lado humano. O que eu mais... Não sei se você já ouviu, se os empreendedores estiveram aqui também falaram especificamente disso, mas a maioria dos gestores de empresa, dos empreendedores que eu ouço, quando eu pergunto como é que estão as coisas, os negócios, reclamam de quê? Mão de obra. Muita gente reclama mão de obra. Então, assim, para mim a dica seria, olha para o lado humano de quem está no seu time hoje, para tentar primeiro conhecer quais são as aspirações deles. Às vezes tem uma pessoa que está ali, trabalhando por pouco tempo, que quer voar para outros lugares, né? Outros querem crescer na sua empresa, né? Como uma oportunidade grande de carreira para elas. Outros não queriam estar ali, não querem estar em lugar nenhum, às vezes, tá desmotivado pra caramba da vida, mas tá com um problema também até. Então, assim, eu acho que seria importante conectar, entender, fazer um mapa das pessoas que estão ali orbitando, né, ao redor do seu negócio. Porque tem muita gente aí fora querendo, né, trabalhar, tem muita gente que não está querendo nada com nada também, né, os nenéns aí, nem estudam, nem trabalham. Então, assim, eu sempre acredito no lado humano, que dá para você tentar conectar e atrair as pessoas que querem estar ali. E um exemplo de uma amiga que tem um escritório de arquitetura falou um tempo atrás que ela ficava frustrada de trazer estagiários. Aí os estagiários começavam empolgados ali, daqui a pouco se formavam e viravam funcionários dela e aprendiam, né, a praticar ali a arquitetura em si. E depois, sei lá, 2, 3 anos trabalhando, pediam as contas para montar o próprio negócio. E ela ficava frustrada, falava, poxa, eu montei e estou criando com competidores aqui meus. Mas depois ela mesma, essa reflexão dela, falou, mas olha, depois eu comecei a ver que o meu negócio tinha um papel social. Eu estava pegando pessoas que não conheciam muito, que eram estagiários, formava aqui, eles me retornavam algum resultado durante 2, 3 anos como funcionárias, especialmente muitas mulheres, né, arquitetas. E depois ela saiu e tinha o negócio delas. Olha que bem que eu fiz para a sociedade. Então foi uma visão muito legal dela dessa reflexão. E eu acho que é isso, para os empreendedores, entender que seus funcionários não precisam estar ali a vida inteira, olhar para esse lado humano, tentar mapear quem quer crescer dentro do seu negócio, quem quer usar o seu negócio como trampolim para outros, e quem que não quer estar ali de verdade. Que você pode conversar, negociar, enfim, trocar, né? E além disso, a gente estava falando no almoço que pensar que de repente tem pessoas ali que podem ser substituídas pela IA, pela tecnologia, pela inovação. Que aí não vai ser... É meio cruel falar isso, mas as pessoas que vão ser substituídas, a função vai ser substituída. Se a pessoa estiver vestindo a camisa do negócio e aprendendo coisas novas, ela não vai ser substituída, exatamente, porque ela vai ter uma outra visão, inclusive, do negócio ali, né? Uma outra visão do que ela exerce, de qual a função dela dentro da empresa, né? Exatamente. Então, assim, a pessoa inova também, né? Não é só o negócio ou o gestor ou os donos do negócio que vão inovar. Então é isso. Eu acho que o ano de 2025 foi um ano muito acelerado, né? De muitas coisas novas também, muita velocidade, muitas notícias que chocaram, como a gente estava discutindo há pouco, né? Em off, sobre a questão do Itaú, né? Sobre a questão da Amazon. Então, assim, a questão do quanto a tecnologia, especialmente a IA, elimina cargos de trabalho ou aumenta a produtividade, então você precisa de menos pessoas, mas enfim. Mas devolvendo para você, já que é um programa especial de final de ano aí, o que você espera para o seu negócio aqui para o ano que vem também e para as outras frentes? Vou falar o que eu espero, então, da gente que empreende. A gente está com vários projetos para 2026, de ter uma programação maior aqui também, além do podcast. A gente já tem outros quadros vindo aí para falar de IA, para falar de gestão, para falar de governança, de inovação. A gente vai fazer um programa especial para lançar o Gente que Empreende 2026 também. Buscamos parceiros, inclusive, se você quiser ser um parceiro do Gente que Empreende. Quero fazer eventos também, Glauter. Eu acho que isso é um ponto importante para discutir isso que a gente está discutindo aqui com outras pessoas. Exato. Trazer gente para conversar mesmo, para a gente trocar informação, porque a gente está num momento muito de pensar o futuro, né? E o Gente que Empreende, ele nasce justamente com esse papel, de tornar todas essas informações que a gente tem de inovação, de tecnologia, mais acessíveis para outras pessoas, para outros empreendedores, para que a gente possa pensar como vai ser o nosso futuro, o que a gente quer do nosso futuro e como que a gente vai se posicionar, né? Então, esse é o papel do Gente que Empreende, e ano que vem a gente vai ter várias frentes aí para aprofundar ainda mais esse propósito. Ju, eu estou super realizado aqui, porque, como eu falei, mais do que qualquer veículo que você esteja, a gente está aqui, né? E quem estiver assistindo vai estar assistindo aí pelo YouTube, né? Em diversas plataformas, mas pelo YouTube. Eu estou aqui com a Juliana Munaro, né? Com a minha amiga Juliana Munaro, e muito realizado também.
tô feliz, e acho que gente que empreende é gente feliz, né? É que gente que tem desafio pra caramba, mas que acredita, que é visionário. Então, que bom, sucesso aí pro ano que vem. E digo mais, né? Como você falou dos eventos e levar negócios, dá para pensar num gente que empreende on the box aí na estrada, porque quantas empresas que até tiveram assistindo com a gente aí, por exemplo, que queriam levar a Juliana para dentro da empresa para bater um papo com uma executiva, com um executivo e falar, né, de empreendedorismo interno, né? A gente falou muito disso também, do empreendedorismo. Então, pensando para o ano que vem aí, pessoal, quem estiver assistindo, pode levar o gente que empreende para sua empresa também. É só conectar com a Juliana aqui também. E conta com a gente, né, Glauter? Comigo, Tamo com você, junto, para a gente sempre. fazer... pensar esse futuro. Muito, muito obrigada. Que bom que deu certo. A gente tá aqui junto conversando. Acho que nossas conversas são sempre muito boas. E que bom que hoje agora a gente pode gravar para mostrar para outras pessoas. Excelente. Né? Quem quiser contribuir com essa conversa, comenta. A gente replica também, né? Vamos conversando nas minhas redes sociais também, na do Glauter. Nosso LinkedIn e tudo mais, conecte com a gente para a gente continuar esse papo aqui que é importante. Quero agradecer muito os parceiros que permitiram que o Gente que Empreende acontecesse em 2025, que é o iTech, o Estúdios Vida Moderna. Então, o Guido, né, que comanda aqui os estúdios, muito obrigada pela parceria. O Marco e a Carol também da iTech, muito obrigada por serem parceiros desse projeto. Fico muito feliz de ter contado com vocês durante esse ano para realizar o Gente que Empreende. Pessoal que acompanhou a gente até aqui, comenta, compartilha, se inscreva, mande para mais pessoas esse papo aqui. Vamos continuar conversando sobre o futuro em 2026, então até o ano que vem.